Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos ver então aí como implementar aí uma classe de sessão. Bom, é importante, como eu falei na aula anterior, que você pelo menos tenha tentado aí a criar sua própria implementação. Afinal, cada um, e o que eu mais amo em programação é a possibilidade de você programar do jeito que você quiser e resolver o mesmo problema de diferentes formas. Então, para a gente criar uma sessão, a gente viu que a gente precisa primeiro dar uma sessão start. Então, se não tiver o ID aqui, ele vai dar uma sessão start. Eu vou começar aqui com o método criar. Então, a gente viu que para a gente criar aí uma sessão, a gente tem que ter aí uma chave e um valor, ou seja, porque a sessão ela é um array. Então, aqui, ó, no criar, eu vou passar aqui como parâmetro uma string, que vai ser a chave. Então, vai ter uma chave aí. E vou passar um mixed, que pode ser de vários tipos, aí o valor. Então, tenho chave e valor. E o meu retorno aqui vai ser meu próprio objeto, ou seja, minha própria classe. Então, seção aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para a gente ver uma linha só. Então, é isso. Então, para criar aí uma seção, a gente utiliza aí a super global, session. E a gente viu que a gente precisa definir a chave. Então, obviamente, aqui eu vou colocar a minha chave, que está vindo ali do parâmetro. E aqui, igual, eu vou atribuir, então, o meu valor. E aqui no valor, eu vou colocar aqui uma condicional. Para checar, primeiramente, se o valor que eu estou recebendo aqui vai ser um array. Se for um array, eu quero que ele seja convertido em um objeto. Se não, ele vai receber aqui o próprio valor. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, então, os parênteses para adicionar esse condicional. Então, vou verificar se é um array. Então, se o meu valor for um array, eu vou receber aqui. E aqui, entre parênteses, eu coloco o nome para qual eu quero converter. Por exemplo, string, int, etc. Aqui vai ser objeto. Então, object, o meu valor. Se não, dois pontos, eu vou receber o meu próprio valor aqui. Ponto e vírgula. Simples assim. Então, estou recebendo aqui a minha chave, já criando aqui a seção. E o meu valor, eu posso receber um valor de qualquer tipo. Pode ser um array, pode ser um string, enfim. E aí, se ele não for um array, ele vai receber aqui, ó, o próprio valor. E se for, ele vai ser um objeto. Bom, vou salvar aqui, para a gente ver melhor na prática, né? Então, aqui no nosso index, eu vou apagar tudo isso aqui. Então, agora não é mais necessário. A gente já viu como utiliza aí de forma básica, fora da classe, né? Então, agora eu vou criar aqui uma variável chamada sessão. E vou instanciar, então, aí a minha sessão. Feito isso, então agora eu tenho acesso aos meus métodos. Então, venho aqui, por exemplo, criar. E aí, primeiramente, eu posso definir essa chave, obviamente. Então, posso colocar, por exemplo, aqui, usuário. Então, estou criando aqui uma seção cuja chave é usuário. E aqui, no valor, eu posso, como eu falei, colocar o valor que eu quiser. Inclusive, pode ser um array. Então, se eu quiser vir aqui e colocar um array, digamos que eu tenha um ID aqui, ó, que pode receber aqui o ID desse usuário. Poderia ser, por exemplo, 10. Poderia colocar outros índices, por exemplo, aqui, ó, nome. E aqui o nome seria Ronaldo Aires. Então, simples assim, eu já crio aí uma seção. Mas você pode criar do jeito que você quiser, passar um valor único aqui. Como eu falei, a gente colocou lá do tipo mixed. Então, ele pode ser de qualquer tipo. Salvo aqui. E temos aqui um erro. Por quê? Porque nós criamos um método, nós estamos chamando ele, mas não estamos retornando nada. Então, lá na nossa seção, basta vir aqui e retorne isso. Ou seja, retorne isto. Salvo. E perceba que sumiu aqui o erro. Então, ou seja, nossa seção foi criada. E agora nós precisamos aí de um método para checar essa seção. Mas antes, eu quero também carregar essa seção para me saber o que está acontecendo aí com essa seção. Então, aqui eu vou mudar esse método aqui para cima. Obviamente que a ordem aqui não importa em nada, e nem os métodos, mas eu vou colocar aqui em cima. Porque eu quero carregar essa seção aqui. Perceba que a gente criou a seção ali, mas a nossa tela está em branco. Aqui eu quero carregar essa nossa classe como objeto. Então, esse objeto pode existir ou não. Então, aqui o nosso retorno ele pode ser nulo ou ele pode ser um objeto. Ou seja, pode ser a própria classe. E aqui eu simplesmente dou um retorno. Então, object. A nossa super variável aqui, então, session. Então, ao carregar aqui, eu quero carregar como
objeto aqui, a seção. Vamos lá ver isso na prática. Então, vou salvar aqui. E agora, se eu voltar aqui e debugar, por exemplo, quero aqui dar um var dump em seção no método carregar. Então, vou salvar agora e perceba que ele trouxe ali para mim, ó. Então, o meu objeto. Então, eu tenho ali o nome já definido, como eu já tinha criado, né, a seção antes. Eu não destruí, então a seção mantém. Também tenho visitas ali criado. E também tenho aqui, ó, o que nós criamos agora, o usuário. Perceba que nós temos ali o usuário. E temos aqui um objeto, que é um array, né, com ID, o ID 10. E tem o nome ali, ó, Ronaldo Ares, que é o valor que a gente está passando aqui. Lembrando que aqui é um array, mas poderia passar qualquer valor aqui. Então, simples assim, a gente carrega aqui, ó, uma seção. E como ela está vindo como objeto, você pode acessar também aqui, ó, com a setinha, por exemplo. Eu quero acessar aqui, por exemplo, o usuário. Então, salvando aqui, ó, perceba, ele só vai trazer para mim ali, ó, usuário. E se eu quiser acessar o nome, obviamente, mesma coisa, é um objeto. Então, aqui, ó, hífen, setinha, quero acessar, por exemplo, aqui, ó, somente o ID, por exemplo. Salvo, olha lá, só tem o ID. Quero o nome. Simples assim. Então, assim, a gente carrega aí as informações e usa elas como a gente quiser. Então, vou deixar aqui a função carregada inteira. Então, assim, o nosso método carregar inteira, para a gente ver ali tudo que tem. Bom, a gente tem um método, então, para criar a nossa sessão. Nós temos um método para carregar a nossa sessão. Também quero ter um método para checar se essa sessão existe ou não. Então, aqui, antes de limpar aqui, deixa eu mover isso aqui para cima. Então, eu vou colocar aqui, ó, para checar. Lembrando mais uma vez que a ordem aqui não interessa. Aí eu estou fazendo aqui na ordem que eu estou resolvendo ali os problemas e testando aqui. Então, estou colocando na ordem da minha preferência. Mas, obviamente, faça da sua preferência. Então, para mim checar uma sessão, eu preciso simplesmente utilizar aí o i7, exatamente como nós fizemos aí na aula anterior. Então, aqui eu vou passar aqui um string chave, ou seja, eu só preciso ali da minha chave para verificar se essa sessão existe ou não. E o meu retorno aqui vai ser bool, ou seja, se a sessão existir, retorna true, se não, retorna false. Então aqui eu simplesmente dou um retorno e set, ou seja, se existe o que? A nossa super global session com a minha chave ali, que eu vou estar passando para o parâmetro. Salvo aqui, volto aqui no nosso debug, deixa eu dar um HR aqui, para separar aqui, e aqui dou um var dump em sessão, né, nossa variável sessão, em checar. Então, vou checar, por exemplo, aqui se existe a chave, por exemplo, usuário. Se existe a sessão usuário aqui. Vou salvar. Percebo lá true. Existe um chamado, por exemplo, teste. Vou salvar. False. Existe um chamado visitas. Vou salvar. True. E uma observação, pessoal. Aqui eu tenho algumas sessões criadas que eu criei aqui, mas pode ser que no seu sistema aí esteja diferente essas sessões. Pode ser que você tenha a sessão criada aí no seu projeto ou de algum outro projeto, tá? Ou você tenha tido feito algum teste anterior. Então isso aqui pode mudar, tá? A princípio pode estar assim, mas também pode ser que não. Então continuando aqui, já conseguimos criar, carregar, checar. Vamos então aprender como limpar a sessão. Então, para a gente limpar a sessão, nós utilizamos aí um set. Então, aqui, no limpar aqui, eu só vou precisar da chave também. Então, aqui, ó, já vou colar aqui embaixo. E o meu retorno aqui é a minha própria classe, ou seja, o meu próprio objeto. Então, aqui, ó, sessão. E aqui eu simplesmente quero dar aqui um set na nossa super global, session, na nossa chave, que vem por parâmetro aí. Então, simplesmente retorno, ou seja, retorne isto. Com o set, eu limpo, então, uma sessão. Vou salvar aqui, volto lá no nosso index. Deixa eu colocar aqui usuário, salvo, tá ali true. Vou copiar aqui esse debug aqui para baixo, deixa eu descer mais um pouco aqui. E aqui, então, eu vou chamar nossa sessão no método limpar e vou passar aqui, ó, usuário. Então, quero limpar ali o usuário.
E aqui abaixo eu vou checar novamente, deixa eu até copiar aqui, ó, se existe isso aí, se vai dar algum erro. Então aqui eu estou checando se existe. Aqui eu estou limpando, então salvo. Perceba aqui, ó, false. Então, ao utilizar aqui o limpar, ele limpou corretamente. Aí você pode ir limpando ali as seções que existem. Então deixa eu comentar aqui que nós criamos, deixa eu salvar. Então já foi limpando ali, ó. E você pode ir limpando o que você quiser, né? A seção que você quiser. Então tem ali, por exemplo, a seção nome, limpei. Vou colocar aqui visitas, salvo, atualiza aqui novamente e limpei. Então você pode limpar todas as seções utilizando aí simplesmente um set. E a última ação que a gente pode utilizar aqui com seção, deixa eu colocar aqui, é o deletar. Então deixa eu descer aqui. O nosso deletar não vai receber nenhum parâmetro, ele simplesmente também vai receber aqui nosso objeto, ou seja, a nossa própria classe como retorno. E aqui eu simplesmente vou dar um session destroy. E retorna, ou seja, retorno isto. Isso. Então aqui posso salvar. E aí você pode criar também uma seção. Deixa eu comentar aqui, né? Vou criar aqui uma seção. Deixa eu voltar aqui, ó. Vou tirar isso aí, a gente já viu que é possível. Vou colocar aqui simplesmente nome. E vou colocar aqui o valor de Ronaldo Aires. Vou salvar. Então tenho ali criado. Aqui false, false, obviamente. Então se eu venho aqui no checar e coloco nome. Então ali true. Aqui posso deixar comentado também. Então tenho true, tenho criado ali a minha seção. Venho aqui só para testar, tá? O nosso seção. Venho aqui e chamo o deletar. Vou salvar. Venho aqui, atualizo a página. E ao fazer isso, você percebe que se você voltar aqui ou tiver tentado fazer isso, você vai ver que a seção permanece ali. Por quê? Porque se você estiver criando ela em algum outro lugar, obviamente que ela vai existir. Então aqui, comento aqui, venho aqui, comento aqui, ou seja, a criação agora eu não estou mais criando a seção, venho aqui salvo e ela foi deletada ali. Mas eu vou criar aqui primeiro, então criei a seção, ela existe ali, vou comentar, ela continua existindo ali, obviamente a seção está criada, e agora eu venho aqui e deleto. Então, ó, vou comentar, salvo, vou lá e está deletada aí a seção. Então fizemos aí a criação da nossa classe de seção, fizemos aí alguns testes, mas dá para fazer muito mais testes. A gente vai utilizar essa classe de diversas formas, mas como eu falei, dá para ir muito além. Então teste bastante a utilização da classe e implemente e aumente ela conforme suas necessidades. Então espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.